Então, guerreiros e guerreiras, estamos aqui gravando a 21ª aula da nossa sequência em EAD. E o assunto da aula de hoje vai fazer um arrastão semântico. Isso é, nós vamos enxergar o departamento semântico denotativo e conotativo na sua nomenclatura, dentro de um contexto e dentro de questões de prova, analisando os enunciados. Por isso, tudo que estudamos anteriormente, envolvendo semântica, envolvendo fonética, morfologia e sintaxe, nessas últimas aulas, vamos procurar fazer um arrastão aplicando a partir de um texto e enxergando esta unidade. Porém, a unidade de hoje se chama semântica, significação de palavras, onde entram sinônimas, antônimas, parônimas, homônimas, hiperônimas, hipônimas, polissêmicas, denotação, conotação e aquilo que é considerado errado, que nós chamamos de vícios de linguagem. Façamos bom proveito deste grande arrastão chamado de semântica. Antes de começar a aula da professora Bia, alguns recados. Você adquiriu esta videoaula e por isso tem acesso a este vídeo em modo privado no YouTube. A reprodução é proibida para terceiros, sendo monitorada por rastreamento ativo. Você também recebeu por e-mail um material de apoio em PDF. Curso Vigor, excelência em cursos preparatórios para concursos públicos municipais, estaduais, federais e militares. Para quem está vendo isso pela primeira vez, é o teu soco inicial. É para você ter um frenesi, para você saber que isso aí você tem que saber. Ah, eu vou fazer pela banca X, eles preferem a parte morfológica, sintática. Não, eles preferem, mas isso aqui cai também na tua prova. Porque isso aqui cai em todos os concursos públicos, entenderam? Isso é norma. Cair uma questão de sinônimo ou antônima é obrigação, é norma, é lei dentro da língua portuguesa, professor. Eu era banca da FAURGS, eu fui banca da FDRH, que não existe, o governo agora vendeu ano passado. Fundação de Recursos Humanos era uma baita de uma banca, que era do governo, ele vendeu. E eu trabalhei quase 5 anos na FAURGS, que é uma banca que exige, que te cobra um horror. E daí a gente aprendeu lá como é que tem que enganar vocês. Por isso eu digo, o que eu tenho certeza na vida, é a minha morte e o que cai na tua prova. Então para de dizer que é isso, que é aquilo e aquele outro. E aquilo que eu te disser, vai para casa e encara isso. Hoje, quem está vendo pela primeira vez está assustado. Mas quem está vendo por último, que aqui tem vários vendo por último, estão sentados num trono. Porque já me ouviram falar em parônima, em homônima. O meu pré-vestibular, o meu pré-militar, agora segue com isso. É a nossa sequência. Agora a gente vai ter aulas só de QEs, só de nexos coordenativos, só de nexos, mas daí eu não vou te dar semântico, eu vou te dar semântico, morfológico, sintático, eu vou te dar onde ele atua. Entenderam? Hoje eu quero que você enxergue a casa semântica, porque a língua portuguesa, ela mora num apartamento com 4 andares. O andar chamado semântico, o andar chamado fonético, o andar chamado morfológico e o andar chamado sintático. Mas para você entender o sintático, você tem que passar por aqui. Ninguém compreende nada lá do final se não compreende o começo. Por isso, em primeiro lugar, antes de você querer entrar em qualquer unidade, você tem que saber o significado das palavras. Você não sabe o que significa, vai saber o que vai fazer lá no fim? Então, meu conselho, quem quer realmente gabaritar português, e aqui a gente tem uma turma gabaritando, porque está fazendo o que a gente pediu. Fundo amarelo, passa limpo, bonitinho, esse deixa no teu caderno, porque onde você for, tu tem um caderno para dar uma olhada. Isso aí tem que te acompanhar agora. Não precisa ficar vasculhando gramática, porque o que entra na tua prova é isso. Você fica lá na gramática, tem 300 páginas e eu estou te dando o atalho, poxa. Você vai para Gramado em 1 hora.
Mas você quer gastar mais gasolina? Leva 2 horas e alguma coisa. E ainda se pegar aqueles caminhos lá das flores e do cheiro bom, é ainda mais distante. Então, eu só estou te mostrando o atalho. Faz isso, que você vai lá e marca X. Por isso, hoje nós estamos falando da unidade semântica. E daí eu adaptei um texto, usei cores para te dizer que quando a gente fala em semântica, a gente fala em tudo isso. Em cada linha ali tem isso que eu estou te falando. Só que eu vou te mostrar isso fazendo. Não adianta ficar aqui conversando teoria e eu não te mostro na prática como é que isso acontece. Por isso, nós temos exatamente 10 questões que vão espelhar o que a gente precisa. Na primeira questão, você tem o que nós chamamos de antônimas ou antonímias. Eu vou explicar a primeira questão e a segunda, que cai sempre na prova de vocês. Como eu adaptei um texto, eu não trouxe as provas que aconteceram nesse final de semana em Dois Irmãos e Sapucaia do Sul. E uma das questões era exatamente isso. 2 prefeituras, no mesmo final de semana, o mesmo assunto com textos e palavras diferentes. Eu não preciso te provar mais nada. Que você vai ter ou a primeira ou a segunda questão na sua prova, você terá. Não me interessa que banca e onde você vai fazer. Por isso, quando cair sinônimas ou antônimas, nós estamos trabalhando o campo da significação. Significação é a mesma coisa que coerência, é a mesma coisa que semântica. As palavras antônimas são palavras contrárias, mas não precisam ser necessariamente contrárias. Elas podem não ser da mesma família de sentido. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque sinônimas, as palavras têm que ter o mesmo significado, com escrita totalmente diferente. Quando eu te digo pôr, acrescentar, uma palavra é pequena, a outra é grande, mas o significado é o mesmo. Colocar, acrescentar, pôr, elas são sinônimas. Nesse campo, minha gente, nós trabalhamos o bom leitor. E nós não somos bons leitores, porque a gente tem o Google para responder. Qualquer coisa, o dedinho vai lá e ele nos responde. Por isso, para quem não é bom leitor, vai fazer a técnica que eu vou te mostrar. Você procura ver, no final de semana deu certinho. Você olha as 5 opções. Seja porque não ou porque sim. Na questão número 1 diz assim, não poderia. Se uma das palavras não poderia, é porque as outras podem, correto? Aqui não poderia é contrária das que podem, concordam? Então não poderiam, estão te pedindo antônimas. Porque se te pedirem poderia, estão te pedindo sinônima. Entenderam? Daí você pega as 5 opções, olha a palavra que te deram. Prolixidade. Até prolixo, de repente, vocês já ouviram falar. E muitos nem sabem o que significa. Ouviu, mas não sabe. Mas essa palavra aqui, ó, agrilhoar, você nunca usou na sua vida. Vem me dizer que usou. Poderá usar a partir de agora. E se usou é porque você é um exímio leitor. E daí, eu procurei adaptar, caiu isso em prova. E na primeira questão ela diz, a palavra prolixidade não poderia ser... Não poderia. Está me pedindo a contrária dela, eu nem sei o que ela é, quanto mais a contrária. Daí você procura ver aqui, ó, nas alternativas. Concordam que uma coisa verbosa, tem muito verbo, é alguém tagarelo? Ele é verboso, ele cria muita conversa. Então, verboso e tagarelo tem a ver, né? Então, você não poderia marcar nem A nem B. Você não sabe o que é, minha gente. E você está num mar, um maremoto e tem que se salvar das ondas. Então, eu estou te dando a prancha. Daí, você foi lá. Falador. Ora, falador tem a ver com tagarela, não é isso? Então, eu já estou eliminando. Eu sou um mau leitor. Eu tenho que me salvar na prova. Daí, me sobrou redundante e obstaculoso. Obstaculoso é de obstáculo.
Redundante é quem repete. O verboso, o tagarelo, o falador não é aquele que fala e fala e fala e repete, repete. Bom, podem não ser sinônimas, mas elas estão na mesma família, correto? Aqui destoa totalmente das 4 é obstaculoso, correto? Então essa não poderia substituir, não poderia. Ah, não é contrária, mas eu te disse que antônima poderá ser a contrária, mas poderá ser a palavra que não fecha a significação da palavra dada. Entendido? Isso aqui não se estuda. Eu não preciso te dar uma aula para isso. Eu preciso dar informação. E eu te digo que a 1 ou a 2 cai. Então, por favor, quem vai para casa, atenção. Na questão número 1, a gente marca a letra E por exclusão. Você não sabia o que era prolixidade, mas você viu que 4 alternativas tinham relação entre si. E uma não tinha a ver. Essa você marcou. Caiu domingo lá em Dois Irmãos e caiu domingo em Sapucaia e as bancas eram diferentes. Uma era Legal e a outra era Fundatec. E caiu a mesma coisa e fizeram do mesmo jeito. Questão número 2. Olha como é que diz o enunciado. A palavra agrilhoar. Meu pai. Poderia ser substituída sem prejuízo à semântica do texto. Não prejudica o significado. Lá não podia. Agora aqui tem que ser essa. Se eu colocar qualquer outra, vai prejudicar o sentido que ela tem no texto. Eu estou pedindo a palavra sinônima. Se você não sabe o sentido, é um mau leitor. E se souber, também faça o que a gente está pedindo. Analise as 4 opções e observe as que têm sentido entre si. Daí você está vendo que amarrar não tem nada a ver com divulgar. Concordam comigo? Mas se você olhar, semear tem a ver com uma dessas duas. Será que semear se assemelha mais a divulgar ou a amarrar? Divulgar. Quem divulga, semeia. Ora, será que espalhar tem mais a ver com essas duas ou com amarrar? Com essas duas. Porque espalhar, semear e divulgar estão ali, nas entranhas semânticas. Daí sobrou difundir e amarrar. Ora, eu eliminei 3. Das 3 que eu eliminei e das 2 que sobraram, qual delas se assemelha mais às 3 que eu tirei? Difundir. Por essa razão, agrilhoar é amarrar alguém. Você amarra a sua alma nos valores, na procura de conhecimento. Então, eu estou amarrando. Eu não estou divulgando, eu não estou difundindo nem semeando. Bem entendido? Como fazer para sinônimas e para antônimas. Isso não se estuda. Isso a gente tem que ler. Se na sua leitura tiver uma palavra estranha, você vai ao dicionário e procura o sentido. Mas nós não estamos fazendo isso. Então, existe esse recurso de exclusão. Vale tanto para sinônima quanto para antônima. Entendido? É uma tábua de salvação na hora que a onda estiver mais alta. Terceira questão. Agora eu preciso saber. Agora eu preciso colocar lá na parede da minha casa que a palavra parônima tem a ver com parecida. Parônima, parecida. Sempre mentaliza um exemplo para comparar. Não fica memorizando 300 exemplos. Já é o bastante. Se eu vou associar a palavra parônima com parecida, eu já sei que a palavra tem que ser parecida com a 2. E eu, para te ajudar, te digo que muda uma letra normalmente. 99% na dupla muda uma letra. Exemplo, quando eu te digo deferir, existe a correlata diferir. É parecida, mas não é igual. Porque deferir é autorizar, diferir é diferenciar.
Então, os significados não têm nada a ver. Aqui na questão 1 e 2 eu trabalhava a significação, igual ou diferente. Agora, nas parônimas, a significação não tem nada a ver. As duas palavras terão a sua significação distinta. O que elas vão se aproximar é na semelhança da escrita e do som. Mandado, mandato, mudou uma letra. Ratificar, retificar. Eu estou dando vários. Memoriza uma dupla, não fica com vários. Discriminar, discriminar. Arrear, arriar. Prescrever, proscrever. Aquela dupla que você gostou mais, guarda na sua mente. Mas todas vocês viram que tem significação distinta e muda uma letra. A aproximação dela para a classificação são duplas paronímicas ou parônimas. Entendido? Então, se você entendeu, a questão diz assim, ó. A alternativa que está correta, a classificação no parênteses. E daí, essa banca, eu adaptei por isso, ela criou uma baita encrenca. Isso já caiu na área militar, isso já caiu em concursos civis. Então, você fica atento e eu te dou para decorar, se você não quiser entender. Eles te deram na questão a palavra prescrever e proscrever. Eu sei que proscrever com O significa banir. E prescrever com E significa receitar, o médico prescreve. Se você tem dificuldade nesse campo paronímico, eu tenho ali na recepção uma folhinha que exatamente espelha as duplas de concurso, ó, é frente e verso. É uma folhinha que tem as duplas, ó, em ordem alfabética, parônimas e homônimas. Eu não sei qual é, ou se você tem esse interesse, a gente deixa lá a folhinha. É só tirar o xerox. Porque, de repente, eles te dão prescrever e tu não lembras que ela tem proscrever, que é a sua correspondente. Não tem nada a ver o significado, mas elas se aproximam pela escrita e pelo som com uma letra diferente. A isso a gente chama de parônimas ou paronímias. Então, proscrever e prescrever, está certo eu dizer que são parônimas. Na hora da prova de Romanos, não façam só com o intelecto, façam escrevendo, porque quando você chega no último Romano, você já não lembra o que pensou no primeiro. Coloca um certo, porque o seu coração está batendo no cérebro na hora da prova. Você precisa enxergar todos os sentidos à flor da pele. Romano 2. A Bia me disse que parônima muda uma letra no som e na escrita. Cota, cuota, mudou o som, mudou a escrita. Cota, minha gente, e cuota é a mesma coisa. Quando eu te digo para marcar parônima, a palavra número 1 tem que ter um significado diferente da outra. Entenderam, minha gente? Quando eu te digo ratificar, é diferente de retificar. Deferir é diferente de diferir. Proscrever é diferente de prescrever. Agora, cota e cuota é a mesma palavra. É só duas formas de se escrever a mesma palavra. Elas não são nada. Mas a banca, para te enganar, ela coloca parônima. Mudou ali uma letra, ó, no som, na escrita, tem a mesma coisa que proscrever e prescrever. Nós chamamos a isso de palavras de dupla permissão, dupla prosódia. Decorem, são elas, ó, as que são usadas em concurso, estão aqui, ó. Cota, cota, cuota. Eu quero dizer, isto aqui não tem nada a ver com parônima, entenderam? Ela não é nada. Eu não tenho como comparar eu comigo mesma, mas eu tenho como comparar uma palavra diferente da outra, se tem palavras, mudou uma letra, elas têm significações diferentes, eu classifico de parônima, é assim que você vai enxergar. Quando eu te dou cotidiano, é a mesma coisa, cotidiano. Você pode escrever com CO
ou com QU. Isso caiu na área militar, essa aí, cotidiano e cotidiano. Não tem nada a ver com paronímias, nada a ver no campo semântico, porque ela é mesma com duas formas de se escrever. Então, marca ali, ó, para chamar a atenção, que eles vão te colocar isso para te enganar. No Romano 4, eu posso preencher um cheque escrevendo 14, mas eu também posso escrever 14. São duas formas, diferente de 50 e 50, não existe 50. Daí já inventaram, entenderam? Só existe 50, agora 14 e 14 são duas formas de escrita e de som. Ah, por quê? Não te interessa, meu querido. Eles vão te pedir parônima, vão te colocar a bronca, então eu estou te dizendo que a bronca, decora a bronca, daí fica mais fácil. Correto? É duas formas de permissão, assim como o acordo, fizeram lá um acordo, aqui gramaticalmente houve uma permissão nessas duplas de se escrever de duas formas e pronunciar também. Por isso, eles vão colocar isso no campo semântico paronímico, eles não são nada, é duas formas de escrita e de som da mesma palavra. Para eu classificar parônima, eu tenho que iniciar interpretando o significado de cada um individualmente. Ficou claro isso? Na questão eu estou te dando a bronca e já estou te dando a teoria e estou te mostrando na prática a resposta. Por isso, não é nada. E para essa resposta é apenas o Romano 1. Entendido? Repetindo, sinônimas e antônimas a gente trabalha a significação. Porque a mesma eu chamo de sinônima. Porque são diferentes ou contrários, eu chamo de antônimo. No campo paronímico, as duplas inicialmente não têm nada a ver com a mesma significação. Cada uma individualmente tem o seu significado. Porém, na aproximação, elas mudam na escrita e no som uma letra. Por russo, russo com C cedilha. A coisa está russa, com C cedilha. Ele é um russo, que vem da Rússia, com 2 S's. A Bia me disse que mudando uma letra é parônimo. Eu te disse que é parônimo se mudar uma letra na escrita e no som. E quando eu digo russo e russo, o som é o mesmo, não é parônimo. Estão entendendo o que é parônimo? É uma dupla que tem a sua significação distinta, que muda uma letra na escrita e no som. Sortir, surtir, esse me interessa. Sortir é variar, surtir é produzir efeito. Cada um tem o seu significado. Mudou uma letra, na escrita e no som. Isso é uma dupla de parônimas. Entenderam? Por isso, você tem que interpretar parônima pela mudança de letra no som e também na escrita. E se for diferente, agora a gente vai entrar no outro campo. Ficou firme até aqui? Vamos para a questão de número 4. O vocábulo que pela semântica, olha a banca que boazinha, isto é, pela significação, vá que o cara não saiba o que é a semântica, ele já deu um isto é, pela significação, é anafórico. Agora eu me ralei, porque eu nunca vi isso, ele já explicou lá que é a significação. Agora anafórico eu não sei o que é. Concurseiro tem que saber o que é anafórico e o que é catafórico. Anafórico significa o que vem antes. Ele se refere à palavra que vem antes. Se disser catafórico, é porque ela vai fazer referência ao que vem depois. Pronto. Eu tenho que saber o significado disso que vai lá para o enunciado. E daí ele quer anafórico de uma outra palavra. Meu Deus, um pronome, minha gente. O que é pronome? A palavra que fica no lugar do nome. Se eu disser que Maria é concurseira, por isso ela todos os dias estuda. E que palavra dessa frase é anafórica? Ela está se referindo a Maria, porque a Maria vem antes. Entenderam, minha gente? Pronome é a palavra que substitui o nome. E o pronome
Poderá ser anafórico ou não, mas normalmente é anafórico. Mas o que eles gostam numa prova, minha gente, é do vocábulo que. E o que cai em todos os concursos públicos de norte a sul, de leste a oeste. E o que do concurseiro está aqui nesse texto. Vários ques. E várias vezes ele é a mesma coisa. Porque quando você olhar um que, o primeiro olhar, vou te dar 3 dicas para o que. Porque das 3 dicas é uma delas. Olha, são 14 ques. Mas são as 3 do concurseiro. O que, você olha sempre para trás. Ele é anafórico. Parte desse princípio. O vocábulo que é anafórico. Você tem que olhar para trás. Agora, anafórico de outra palavra é só um. Vou repetir. Quando você olhar o que, você tem que olhar para aquilo que vem antes dele. E tudo que vem antes se chama de anafórico, para poder reconhecê-lo. Agora, eu quero saber o que é anafórico de outra palavra. A Bia acabou de dizer que pronome fica no lugar do nome. Então, é o pronome relativo que pode ser que pode não é, mas tem que ver se na linha do texto o cara é pronome relativo. Por isso, em primeiro lugar, você pega o que e olha para trás se antes você enxerga tão, tal, tamanho, tanto. Vamos ver? Só no olho. Eu não sei nada, mas no olho eu faço isso. Eu peguei o que? Ó, tem tão, tal, tamanho, tanto antes? Não. Olha na linha 4, tem tão, tal, tamanho antes? E vai olhando e não tem. Vai para casa e confere que eu estou te dizendo e acredita em mim. Que eu não vou ficar perdendo tempo, tem vários ques. Se você olhar todos os ques aqui do texto, nenhum tem tão, tal, tamanho, tanto. Porque se tivesse, você chamaria este que de conjunção subordinativa consecutiva. Quem está começando hoje, tem uma folhinha de nexos lá na recepção. Antes de ir embora, passa lá e diz, a Bia mandou pegar a folhinha dos nexos. E não ouse frequentar as minhas aulas sem saber os nexos. Ó, essa folhinha aqui, ó, é a tabuada da língua portuguesa. Você assiste matemática porque sabe multiplicar, sabe dividir. Você não conta nos dedos, porque se contar nos dedos, o professor e você perdem tempo. Isso aqui você sabendo, todo o complexo da língua portuguesa está aqui dentro. Semântico, morfológico, sintático, que é o que adoram certas bancas. Então já sabe, pega essa folhinha, dobra e vai decorando. Coordenativos, subordinativos, quando ela fala em nexo, ela está falando nisso aqui. Bom, daí você já sabe que o que, antecedido que está ali, de tão, tal, tamanho, tanto, é uma conjunção consecutiva. Conjunção não é anafórico. Você só teve que olhar antes se tinha tão, tal, tamanho, tanto. Por isso eu digo, ele é anafórico pelo seu visual. Mas ele não retoma uma outra palavra do texto, entendeste? Então, quando eu disser anafórico de outra palavra, uma conjunção consecutiva não vale. Deu para entender? Segundo o que na sua vida? Você vai pegar o que? Anaforicamente, olha, se antes dele você enxerga um verbo. Vamos ver? Na linha do texto. E aprende a proscrever o que não é bom. Tem verbo antes? Não. Aprende que maturidade tem muito a ver. Tem verbo antes? Sim. Quando antes você tiver um verbo, você, por favor, coloque na frente do que esse, essa ou isso. Você escreve. Aprende isso, que maturidade tem muito a ver com os tipos de experiências. Primeiro você consultou e tinha um verbo.
Depois você escreveu esse, essa ou isso na frente e leu a frase. E deu maravilha. Chame a este que de conjunção integrante. Isso vai mais adiante, lá na morfologia, na sintaxe, a gente vai fazer a mesma coisa. Porém, eu reconheci um que, conjunção integrante, porque antes não tinha tal tamanho tanto. Porque se tivesse, seria consecutiva. Antes tinha um verbo, e na frente dele eu coloquei esse, essa ou isso. Funcionou? Conjunção integrante. Conjunção integrante nunca será anafórico de outra palavra. Anafórico de outra palavra é sempre o pronome. Pronome relativo. Bom, Bia, eu aqui olhei que o que não tinha um verbo antes. Tem, ó. Aqui está grudado, ali está antes. E eu te pedi para colocar esse, essa ou isso na frente. Não pedi? Vamos ver? Aprende cedo isso. Que eu cedo sempre e isso nem sempre é viável. Eu pude colocar o esse, essa ou isso é a tua prova de que aquele que é conjunção integrante. Primeiro você procurou o verbo, depois colocou na frente o esse, o essa, o isso. Ah, Bia, então aqui também tinha verbo antes. Então tu coloca o esse, essa ou isso aqui na frente para ver se funciona. E aprende a proscrever o isso que não é bom. Fica legal? Não. Entenderam, minha gente? Então você olha se antes do que tem um verbo. E na frente do que, grudadinho nele, você coloca o pronome esse, essa ou isso. Funcionou? O seu que é chamado de conjunção integrante. Bom, a Bia me disse que 3 quês do concurseiro. Primeiro eu olho se tem tal tamanho tanto. Não tem, eu olho se tem um verbo, coloco esse, essa ou isso e leio, funcionou, ele é integrante. Não é? Ele tá vocês estão com o pé no pronome relativo. Porque o que para ser pronome relativo tem toda a vida uma palavra que ele retoma. O que para ser pronome relativo vai ter antes dele um o, a, os, as. Ele retoma este o. Daí eles te dizem num romano, na linha 3 do texto, o vocábulo que retoma a palavra o. Já sabe que sim. É anafórico do vocábulo o. Daí para te ralar mais, é anafórico do pronome o. Sim, este o representa aquilo. É como se eu dissesse, e aprende a proscrever aquilo que não é bom. Um o, a, os, as, você substitui por aquele, aquela e aquilo, funciona. E aquele, aquela e aquilo é um pronome. Mas eu te digo, sempre que eu tiver um o, a, os, as, pode ver que o que está retomando este o. Eu estou te dizendo que ele aprende a proscrever o que, a coisa que, aquilo que, ele está representando um pronome. Então, este que está retomando uma outra palavra do texto. Resumindo, um que tendo antes dele, grudadinho nele, o, a, os, as, este que retomou este vocábulo e ele é chamado de pronome relativo. Estou te provando que o que pronome relativo é o que é anafórico de uma outra palavra. Tudo bem? Mas o que para ser pronome relativo pode ter antes dele um outro pronome qualquer. Se eu te dissesse, se ao invés daquele o eu dissesse, aprende se onde é que está o aquele? O está na linha 3. Aprende a proscrever aquilo que é bom. Se no lugar do o eu escrevesse aquilo, concordam que aquilo é um pronome? Ele está retomando aquilo. Então, o que é um pronome relativo quando antes dele tiver o, a, os, as, ou um pronome qualquer. Eu que estou aqui. Este que é anafórico de eu. Ele retomou o pronome eu. Então, um que quando tiver antes dele um o, a, os, as, ou antes dele um pronome qualquer, alguém que aqui dentro está. Alguém que. Este alguém não é pronome? Então, este que é pronome relativo. Eu quero saber em que alternativa o vocábulo é anafórico de outra palavra. Este que tem o alguém na frente. O que eu sei, eu sei. Um que tem um o, a, os, as, este que é anafórico de o, a, os, as.
Bem entendido? E, finalmente, se você tiver na frente do que? Um substantivo. Um substantivo. Vem aqui na linha do texto, vamos mais embaixo no texto, e a gente vai ver aqui que diz assim, ó. O segredo estava na alma, que faz, floresce. Aquele que antes dele não tem a palavra alma, alma não é um substantivo, este que também é pronome relativo. Resumindo, quando você tiver antes do que, tão, tal, tamanho, tanto, ele se chama conjunção consecutiva. Esse não é anafórico de outra palavra. Só tem que consultar se tem isso para dar o nome para ele. Se antes do que tiver um verbo, e você puder colocar na frente dele esse, essa ou isso, este que é conjunção integrante. E conjunção não é anafórico de outra palavra. Finalmente, se você tiver um que, antes dele um ou, a, os, as, antes dele um pronome qualquer, ou antes dele um substantivo, este que é chamado de pronome relativo. E é neste caso que você tem uma palavra anafórica de outra palavra, retomando, trazendo, porque pronome está no lugar do nome. Entendido? Então, se você entendeu, na questão de número 4 diz isso. O vocábulo, que pela semântica é anafórico de uma outra palavra. Daí eu fui para as linhas 4 e 5. 4. E eu vi o quê? Eu olhei para trás, não tinha tal tamanho tanto. Eu olhei para trás e tinha um verbo. Não estava grudado, mas tinha um verbo. Daí a Bia, para eu ter certeza, mandou eu colocar o isso na frente. Aprende cedo isso, que ele é conjunção integrante. Não vou me preocupar. Conjunção integrante não é anafórico de outro vocábulo. Concordam comigo? Daí ele pediu ali a linha 5. Está aqui a linha 5. Aprende que, agora o verbo está grudadinho nele. Aprende isso, de novo. Então, este que, tendo um verbo antes, podendo colocar o esse, essa ou isso, é conjunção integrante. Conjunção integrante não vale para ser anafórico de outro vocábulo. Fui para a letra B, que diz a linha 6, as duas ocorrências. Peguei a linha 6, peguei o primeiro que e vi. Com os tipos de experiências que... Olha aqui, não tem substantivo na frente? Bom, mas eu tenho dúvida, então mata pela sequência. Não tem tal tamanho tanto. Não tem verbo. E se tivesse, tu tinha que colocar o isso lá na frente. Vou colocar. Não tem a ver com os tipos de experiências isso que se teve. Dá para colocar o isso? Então não é integrante. Daí você enxerga que você tem substantivo antes. Tendo o substantivo antes, ou a, ou as, ou um pronome qualquer, este que é chamado de pronome relativo. Este que está, sim, sendo anafórico de outra palavra. Tipos de experiências que... Eu estou me referindo a esses tipos de experiência. Mas eu quero o de segunda ocorrência. Opa, olha o que? Eu preciso fazer todo esse trololó que eu fiz? Então, tal tamanho tantos, tem verbo? Não, tem um o na frente. E este o na frente decretou que o que é pronome relativo. Então, nesses dois casos da linha, primeira e segunda ocorrência, o que é um pronome relativo. E sendo um pronome relativo, ele é anafórico de outra palavra. Entenderam? No primeiro caso de tipos de experiência, no segundo caso do o, que na realidade é aquilo. Por isso, a letra B, é romano? A letra B corresponde. Mas vamos ver a letra C, 7 e 8, primeira e segunda ocorrências. Linha 7. Aprende que, já vi que é conjunção integrante. Linha 8. Aprende que, de novo, conjunção integrante não retoma outro vocábulo. Na linha 9 e 10. Fui lá para a linha 9 que diz assim, aprende que, de novo.
Na linha 10, aprende que não tenho problema. Só bobearam comigo. Mas olha a letra E. 11 e 13. Fui lá na linha 11, aprende que conjunção integrante não me interessa. Mas eu fui para a linha 13, que faz se refere, estava na alma. A alma que faz. Este que é pronome relativo e retoma uma outra palavra do texto. Porém, somente ela retoma. Eles querem as duas. Por isso não pode ser a letra E. E por isso a sua resposta pode marcar X, é na letra B. Porque eles querem a linha do texto, primeira e segunda ocorrências, ou as duas linhas. Onde você tem apenas uma, não me interessa. Agora, se o enunciado dissesse onde um dos vocábulos numa das linhas citadas, daí eu quero numa das linhas, valeria. Agora eu estou citando os dois, eu quero os dois. Deu para entender? Questão certíssima de concurso público. Pode pagar tua passagem para Santa Cruz domingo. Quem vai fazer prova em Santa Cruz. Quinta questão. A quinta questão, ela vai tratar de homônimas. Eu falei de parônimas. Eu disse que parônimas são parecidas, agora eu falo de homônimas. Homônimas são iguais. Só que eu tenho 3 tipos de duplas iguais na língua portuguesa. Exemplo, cozer de costurar é com S. Cozer de cozinhar é com Z. Eles me deram cozer e cozer. A Bia me disse que mudando uma letra é parônima. Ela não disse isso. Mudou uma letra na escrita e no som para ser parônima. Só que quando eu digo cozer e cozer, o som é o mesmo. Parônima não é. Quando você tem dupla de palavras com seu sentido distinto, cuja grafia é diferente, mas cujo som é igual, você chama de homófona. Tá ali. Homo é igual, fono é som. Homófona. Tá aqui. Pode acompanhar aqui na teoria. Homônima homófona é quando o som é igual. Heterógrafa, hétero, diferente na grafia. Cozer, memoriza essa dupla. Cozer e cozer não são parônimas, já sei por quê. São homônimas, porque são iguais. Mas eu quero saber que tipo de homônima, pois tem 3 tipos. Ela é igual só no som? Homofono, homófona, interpreta a palavra. Heterógrafa, diferente na escrita. Bia não dizia isso. Dizia assim, o cais do porto recebeu visitantes. Eu porto documentos no meu bolso. Porto e porto. Eu não escrevi do mesmo jeito? Então elas são iguais na escrita. São chamadas de homógrafo, homógrafas. Homo igual, grafo escrita. Mas quando eu pronunciei, uma tem som fechado e a outra tem som aberto. Então elas são heterofônicas, diferentes no som. Essa palavra aparece na prova, gente. Daí só desmembra. Homo é igual, fono é som. Hétero diferente, se é grafo, é grafia. Se é fono, é fonia. Entendido? Mas finalmente eles me disseram assim, ó. Ele é um indivíduo são. Ele é um indivíduo são. Concordo que esse são é de sadio? Eles são felizes. Concordam que esse são é o verbo ser? São diferentes significados. Porém, a escrita é são, são. E o som também é são e são. Então, elas são homófonas e homógrafas. Iguais no som, iguais na escrita. Mas tem bancas, especialmente militar aí, que chama de homônimas perfeitas. Perfeita. É igual no som, igual na escrita. Decora uma dupla e casa com o que eles vão te dizer. Entendido? Vamos ver o que caiu aqui na questão. A questão diz assim. A palavra tem. Eu tenho 2 tipos de tem. Eu tenho tem sem acento, que é a terceira pessoa do singular. E eu tenho tem com acento circunflexo, que é plural, é diferente. É acento diferencial para mostrar a diferença. Elas são homônimas, concordam? Elas têm o mesmo som.
e você não escreve do mesmo jeito, T-E-M, você colocou o acento só para diferenciar, o acento não interfere. Porque você pronunciou tem, e você escreveu tem. Ora, palavras que têm a mesma escrita e o mesmo som nós chamamos de homônimas perfeitas. Homófonas e homógrafas. A acentuação não interferiu. É a consoante e a vogal da palavra e o som. Bom, eles querem saber a classificação de tem, eu já sei que são homônimas perfeitas. E quer saber se é a mesma, se tem a mesma relação com haver. Você sabe que haver separado e haver com H tem diferente escrita. Está ali no texto. São significações diferentes, concordam? Mas quando eu pronuncio haver e haver, o teu som é igual, mas a tua escrita é diferente. Por isso elas são apenas homófonas, porque a grafia é diferente. Eu te pergunto, haver e haver é igual a tem e tem, minha gente? Não. Porque tem e tem são perfeitas. E haver é só no som. Letra B. O governo e governado. Você passa sempre para a primitiva. Governado não vem de governar? Eu governo, passa para o verbo. Governado em A, do particípio, você passa para o verbo. O governo. Eu governo. O governo não é substantivo? Eu governo não é verbo? Não são diferentes? No texto, governo é diferente de governado. Se eu passar governado para primitivo, eu escrevo igual. G-O-V-E-R-N-O. Governo e governo. Eu escrevi igual, mas a pronúncia é, turma, diferente. Então, ela é igual na grafia. Ela é homógrafa, mas ela é heterofônica. A letra B é igual a tem e tem, turma? Não. Letra C. Por quê? E o quê? Tem nada a ver. Só bobearam com a gente. Cedo. Eu fui ver na linha 4, tenho que ver a pronúncia. Aprendo cedo que eu cedo sempre. Cedo, o meu advérbio, e cedo de ceder. Não são diferentes? Cedo e cedo. Tem o mesmo som? Sim. Tem a mesma escrita? Sim. São homônimas perfeitas, igual a tem e tem. Por essa razão, a nossa resposta é a letra D. Porque e é não são diferentes? Mas se a acentuação não interferiu, interferiu para o som. Concordam que mudou o som e mudou a grafia? Então, elas são parônimas. Bem entendido? É uma boa questão para você fazer a relação. Hiperônimo e hipônimo. Esse não precisa estudar. Precisa saber o que é e ver o que eles te dão. Pensa que hiperônimo é uma palavra que é maior. Ela é grande. Quando eu te digo país, concordam que tem Brasil, Alemanha, Itália? Então, país é hiperônimo. Mas se eu te disser Brasil, Itália, Alemanha, ela é hipônima. Entenderam? Então, hiperônima, só tem que saber isso. Grande, no sentido hipônima, restrito. Pronto. Se eu te disser hospital, ela é hiperônima. Hospital fêmea, hipônima, eu estou restringindo no grande. Bem entendido isso? Então, na questão eles estão pedindo alternativa que apresenta um hipo e um hiper. Não preciso te dizer respectivamente. Concordam? Eu quero primeiro o restrito e depois o amplo. Árvore é hiper ou é hipo? É hiper, não me serviu. Porque flor é hiper ou é hipo? Depende do contexto, né? Porque ela pode ser hiper e eu ter vários tipos de flores na específica. Mas eu nem vou me preocupar no Romano 1, porque eu quero primeiro o hipo e depois o hiper. Romano 2, fauna é maior ou menor? Como é que é? Maior. Porque do lado flor, não preciso nem me preocupar, porque se o primeiro não fechou o enunciado,
Não perca teu tempo na hora de analisar na prova. Agora, no Romano 3, jacarandá não é um tipo? Então, ele é hipo, porque árvore é hiper. Por essa razão, a nossa resposta é apenas o Romano 3. Estuda vendo a questão, minha gente. Não adianta, vocês ficam decorando teoria, mas não enxergam na prática o que isso pode ser pedido. Tá ok? E é sempre a palavra no contexto. Denotação e conotação cai sempre. Gente, no domingo que passou, na prova da Fundatec, teve denotação e conotação ao mesmo tempo. 2 questões. Eu sempre digo que é ou, e apresentou 2. Figura de linguagem e denotação. Figura de linguagem que é no campo conotativo e denotação que é no campo real. Você precisa saber isso, ó. Denotação, dicionário, campo real. Conotação, campo figurado. Eu te digo, minha gente, te dou uma dica. Sempre que te pedirem esse tipo, quem sabe figuras de linguagem, beleza. Se você sabe anáfora, síndeto, antítese, comparação, catacrese, elipse, eufemismo, gradação, hipérbole, ironia, metáfora, metonímia, onomatopeia, prosopopeia, perífrase, polissíndeto, pleonasmo, parêntese, sinédoque, sinestesia, beleza. Você reconhece a figura e conotação. Mas e se eu sou leigo nisso, Bia? Daí você procura olhar palavra por palavra para ver se elas estão no sentido dicionário. Se elas estão no sentido real. Tipo, assei o pão no meu forno. Assei, pão e forno. Felipe é um pão. Bom, já usei o pão no sentido figurado. Fui olhar todas as palavras. Eu nem sei, para mim isso é uma metáfora, uma metonímia, pão está fora do sentido real. Não sei isso, não faz mal, mas eu vi que a palavra está fora do sentido real, então ela se chama conotação. Estão entendendo? Eu estou te dando o atalho. Daí eu vim para cá. A alternativa cuja frase não apresenta conotação. E daí diz ali, a diferença entre dar a mão. A diferença entre dar a mão. Isso é real? Sim. Então, isso é denotação. Na mão direita. Bom, se eu usasse na mão direita do trânsito, trânsito não tem mão direita. Mas eu usei para te dizer que é o lado direito. Então, eu usei a palavra mão fora do sentido. Nesse segundo sentido, seria a conotação. Agora, a diferença entre dar a mão, eu tenho a mão aqui, ó, essa aqui é a mão dela também, ó, a diferença de dar a mão. Entenderam? Então, eu estou com as palavras no sentido real, isto é denotação. Porque no B, você é o dono do seu viver. Estou fazendo uma aproximação, quem sabe que metáfora é uma afirmação, está dizendo, né? Que eu sou o dono da minha verdade. Ninguém é dono de nada, mas eu quero dizer, eu mando em mim. Certo? Então, a palavra está fora do sentido real, isto é conotação. Para quem sabe figura de linguagem, metáfora mataria pela figura. Letra C. Você é árvore. Eu não sou árvore. Você é flor. Que não é flor? Do seu viver. Eu estou usando árvore, flor, no sentido que não é real. E estou ainda aproximando. Eu sei que é figura de linguagem, mas se eu não reconheço figuras, eu sei que essas palavras estão fora do sentido. E fora do sentido se chama conotação. A mão direita do seu viver. Meu viver não tem mão. Quem tem mão sou eu. Tenho mão, tenho pés, tenho rosto, face. Agora, a mão direita do meu viver poderia ser a mão esquerda do meu viver, que é o lado ruim. Certo? Daí eu estou usando a palavra mão no sentido irreal, é conotação. Você é o jacarandá florido. Que linda metáfora. É como um jacarandá, se eu colocasse como, seria uma comparação. Para quem sabe figura de linguagem, mata de cara. Quem não sabe está vendo que eu estou usando as palavras fora do seu sentido. Por isso a única denotação aí é a letra A, América. Sempre contextualizando. Está indo? Quem está dando adeus para a semântica, está nadando no conhecimento. Quem está iniciando, pega as dicas que eu estou te dando.
Daí depois eu vou aprofundando. O Bruno, quando entrar, o Beto, quando entrar, vai entrar lá nas amarras. Mas tem que sobrar isso aqui. Entenderam, minha gente? Você não quer entender português? Memoriza aí essas informações que a gente dá. A prova é domingo, Santa Cruz, memoriza. Daqui você vai ver questões, eu não tenho a menoríssima dúvida. Pode levar na tua mala isso. Polissemia. Só tem que saber que poli tem vários sentidos. Então, existem palavras que têm vários sentidos. Uma palavra rica, que cai muito em concurso público, é a palavra ponto. A palavra ponto é uma palavra riquíssima para a gente marcar como polissêmica. Por quê? Porque a palavra ponto pode significar várias coisas. Eu me encontrei com ele no ponto de ônibus. Nós marcamos um ponto de encontro, já tem sentido diferente. Eu estudei vários pontos para a prova. Na cirurgia, ela levou 20 pontos. Rompi a relação e marquei um ponto final. Depois de ter marcado um ponto de exclamação, 3 pontinhos e um ponto de interrogação. Chega? Está vendo? Que o ponto tem vários significados. Uma palavra que tem múltiplos significados, a gente chama de polissêmica. É isso que você tem que guardar. Daí, se você nunca ouviu isso, não sabe o que fazer na hora da prova. E daí, eu quero saber qual das 3 aí é classificada de polissêmica. Bom, a alma é uma só, né? Ninguém tem várias almas. Mão, eu posso dizer, a mão no trânsito, ele está na contramão, né? Então, a própria palavra mão no sentido real, certo? Eu lavei a mão, então eu pisei a mão, isso no sentido real, mas eu posso usar no sentido conotativo de mão direita, mão esquerda, mão no trânsito. Então a palavra mão tem múltiplos significados. E jacarandá é um tipo, só tem ele, por isso a nossa resposta é apenas o Romano 2. Mais um pouquinho, semântica dos nexos. Queridos, quem é que aqui dentro, honestamente, ergue o dedo e diz: eu sei decor os nexos coordenativos e subordinativos? Pode levantar comigo. Eu sei decor. Parabéns, é isso que tem que acontecer. Porque a maioria pega aquele papelzinho e fica olhando. Olha, gente, na prova da Legale, domingo que passou, eram 10 questões, 4 eram de nexos. 4. Quase metade da prova. Na prova da Fundatec, teve cargo superior e médio, tivemos 2 questões. Mas 2 questões com 3 romanos. Cada um era de nexo. Se você não sabe, você erra um romano. Então, eram 6 questões na prova da Fundatec domingo. Eu não preciso te dizer mais nada. E eu sou uma pessoa enjoada, decore os nexos. E eu tenho gente antiga aqui na casa, que está aqui na frente e não teve coragem de levantar o dedo. Porque levantando o dedo lá em cima ele vai ver e eu estou mentindo e daí eu não posso faltar com a verdade. Entenderam? Então você vai estudar os nexos. Pré-vestibular, pré-militar, vai fazer concurso no DPEM, onde você fizer, seja fundamental, médio, superior, nexo no teu corinho. Entendido? Daí eu sei decor. Se eu sei decor, eu marco as cegas. Porque eles querem saber que um dos nexos abaixo, que está ali no texto, tem coerência conclusiva. Me dá aqui, Felipe, a folhinha dos nexos. Esse menino traz sempre, por isso que eu peço para ele. Aqui tem conclusivo. Quando você memorizar, lá no conclusivo diz assim: os nexos conclusivos são logo, assim, portanto, por conseguinte, por isso. Onde tem um desses 5 nas alternativas, assim, vai lá e marca, eu não vou perder meu tempo. Certo? Ainda tem gente que vai e marca, felizmente, porque está lá no fim, conclusivo, está concluindo. O cara pensa assim, felizmente, né? Ah, felizmente, está lá na última linha do texto, ele está concluindo. É aqui. Mas tem gente que pensa assim. Tudo que termina em mente é advérbio, minha gente. Uma dica, vai lá fazer tua prova.
Em que alternativa existia um advérbio? Normalmente eles te dão uma palavra terminada em mente. E tudo que termina em mente é advérbio, nunca é outra classe gramatical. Agora, se eu tirar o mente, daí eu tenho a palavra feliz. E daí ele vira um adjetivo, ele é feliz. Agora, se eu colocar um mente, ele vira um advérbio. Entenderam? 2 dicas que caem em prova sempre. Coisa séria. Marcou lá. E a última questão, vícios de linguagem. Daí, minha gente, o nome dos vícios na língua portuguesa, e na próxima aula, quem é concurso vai ficar comigo, eu vou te dar essa aula bem esmiuçada, porque está caindo, e os preferidos é o pleonasmo, está pedindo pleonasmo. Os preferidos são aqueles que batem o som. Quem vai fazer redação em concurso tem que cuidar com estes últimos ali, que se chama colisão, hiato e eco. Os vícios de linguagem da língua portuguesa, ambiguidade. O que é ambiguidade? É um vício que te dá dupla interpretação. Quando você diz que o guarda levou o homem para a sua casa. Será que o guarda levou o homem para a casa do guarda ou para a casa do homem? Este sua dá dupla interpretação. Isso nós chamamos de ambiguidade. Cacofonia, quando você junta sílabas formando outra palavra. A boca dela é vermelha. Boca dela. O guri lá de Uruguaiana. Gorila. Guri lá de Uruguaiana. Não dá uma cacofonia juntando? Cacofonia é isso. Pleonasmo. Subi para cima, entrei para dentro, saí para fora. E a maioria de nós aqui usamos isso. Isso é um vício de linguagem. Arcaísmo, palavra fora de moda. Um dia, o teu pai usou quichute. Hoje você nem sabe o que é quichute. Um dia sua mãe usou pantalona. Você nem sabe o que é pantalona porque mudou. Slack. São palavras que não se usam mais. A gente chama de arcaísmo. Mas um arcaísmo muito pedido em concurso público é funcionário público. Vocês não serão mais funcionários públicos. Vocês serão servidores públicos. Se usarem funcionários públicos, é um vício chamado de arcaísmo. Estrangeirismo. No playground do edifício. Voleibol, são palavras que não são do nosso signo. Em redação é proibido usar isso. Solecismo é o erro de regra gramatical. E vocês cometem isso todos os dias quando dizem para alguém, te amo, te gosto muito, te adoro. Quando a tua mulher te disser isso, diga para a Sônia, tu estás usando um solecismo. Porque nunca se começa período com pronome oblíquo. Daí tu digas para ela te dizer, eu te amo. Isso é bonito, porque o eu atrai o pronome para frente do verbo. Ou dizer amo-te, mas só que amo-te é muito cheio de sofisticação. Então diga eu te amo e nunca te amo, porque não se começa período com pronome oblíquo. Todo erro gramatical é chamado de solecismo. Barbarismo. Alguém tem na família que pronuncie problema. Eu lavei a partilheira. Eu serrei a tauba. Isso nós chamamos de barbarismo. Ou quando você escreve uma palavra errada. Certo? Deveria ser com S, você escreveu com C cedilha, com Z. Isso nós chamamos de barbarismo. Silabada. Quando você diz rúbrica, você mudou a sílaba da palavra, porque o correto é rubrica. Porém, minha gente, para fins de texto, de semântica, aqui realmente em concurso é cobrado de vocês colisão, hiato e eco. E eu acho que ficou bem claro nos exemplos que eu te dei. Quando é que você tem colisão? Quando você usa uma série de palavras com a mesma consoante. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ali eu comecei com F, aqui eu comecei com R. Essa sequência é um vício de linguagem. Quem fizer redação aqui dentro tem que cuidar, porque a gente desconta é vício.
Depois, na outra linha, eu usei ali uma sequência de palavras com a mesma vogal. Se é a mesma consoante, você chama de colisão. Se é a mesma vogal, uma sequência, você chama de hiato. E quando você usa uma sequência de palavras com a mesma terminação, mente, coração, do rincão desta nação. Você usou 3 palavras com ão na sequência, você usou o que nós chamamos de eco. Ou eles pedem o nome do vício, ou o texto vinha tão bonito e a partir desta linha eu comecei a detonar. Por quê? Porque quando eu disse que latinha o segredo, latinha é uma lata pequenininha, latinha. Certo? Eu tenho que fazer um texto bonito e dizer, estava na alma, o segredo estava na alma. Que história de dizer latinha? Latinha eu juntei e usei uma cacofonia. E cacofonia é vício de linguagem, detonou, perdeu um ponto. Quem vai fazer redação aí, quem é ESA e pré-vestibular? Cuida, porque eu como de você um ponto. E daí a gente fez aqui a questão, se você entendeu lá, dos vícios de linguagem. O vício presente em vi com olhos os problemas sociais. Você consegue ver com os pés ou com os ouvidos? Então eu usei uma redundância, não usei? Eu chamo a isso de pleonasmo. E daí eu estou querendo saber em que linha do texto existe esse mesmo vício. E daí vocês estão vendo que não tem o mesmo vício. Porque um é cacofonia, um é colisão, um é hiato e outro é eco, por isso a sua resposta é a letra E em nenhuma linha do texto. Mostrei para vocês a grande dependência de um edifício que tem 4 andares, e esse é chamado de semântica. Foi um privilégio, mais uma vez, não existe privilégio, por isso não é parônima. Tchau.